Hoje a gente vai estudar um princípio cabalístico que explica como é que Deus faz para atuar no nosso mundo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Emor. Hoje vamos focar no parágrafo 36 do Zoar, quarto ano de leitura. Você já deve ter ouvido eu falar aqui no Zoar Diário que Deus tem, por assim dizer, uma limitação para atuar no nosso mundo. Ele não consegue atuar livremente aqui. Por vários motivos, eu não vou entrar em detalhes, você pode retomar vídeos onde eu falo isso, já fiz acho que até texto sobre isso, mas fato é que às vezes Deus precisa sim atuar aqui no mundo por algum motivo. Pode ser por vontade dele, tá? Pode ser por alguma coisa que clama por sua atenção e aí ele atua nesse mundo. Bom, nesses casos, como é que ele faz para atuar? O Zohar explica que a maneira preferida que Deus tem para isso é usar as pessoas. Usar no bom sentido, né? Claro, não usar como a gente fala em português. Ele utiliza pessoas e através dessas pessoas ele age no mundo. O Zohar tira essa conclusão da porção que a gente está lendo do que se fala da escolha dos sacerdotes. Né? Os sacerdotes são, por definição, pessoas escolhidas para serem dedicadas à santidade, para serem canais de Deus na terra, para ser instrumentos de Deus na terra, e por isso que a gente vê, por exemplo, um monte de leis sacerdotais de que eles não podiam fazer certas coisas, eles tinham que se envolver com pureza, né? Agora, mesmo quando eu não tenho várias restrições como sacerdotes, aquilo é para quem quer, por exemplo, ser um instrumento de Deus o tempo todo, ou na maioria do tempo. Mesmo sem isso, eu posso frequentemente ser usado por Deus, né, para que ele se manifeste aqui. Bom, eu particularmente, Yair, acho que isso acontece muito, por exemplo, através de grandes gênios, de grandes artistas, de pessoas que deixam grandes obras. Essas pessoas são usadas por Deus. Essas pessoas servem de instrumento para Deus talvez trazer conforto para a humanidade, trazer algo de belo, trazer algo estético. Então, estou pensando aqui em grandes compositores de música clássica, grandes pintores, grandes poetas. Eu acho que essas pessoas são instrumentos de Deus, tanto quanto um sacerdote ali na Bíblia. E você que está me ouvindo pode ser usado várias vezes também na sua vida normal, nem que você, mesmo que você não seja um grande artista, um grande nome. E aí, nesse sentido, eu queria trazer uma reflexão muito interessante que eu conheci pela minha mãe, mas não sei de onde é essa frase, mas exatamente disso que a gente está falando. Tem uma frase que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, muitas vezes a gente acha que alguém nasceu, sei lá, com dons naturais, ou que ela tem alguma força, né, a mais por causa da personalidade dela, e Deus vai lá e escolhe essa pessoa. Não, não é isso que acontece, é pelo contrário. Deus escolhe quem ele acha que precisa escolher, tá? E essa pessoa então ganha as capacidades necessárias para o que Deus quer. E aí então Deus capacita quem ele escolheu. A gente vê isso, acho, claramente na história, por exemplo, do rei Davi, né? Eu sempre cito essa história. Você precisava de um rei para Israel, você tinha toda uma imagem de como precisa ser um rei, né? Um homem forte, talvez mais velho, viril e tal, e chamam Davi, que é o oposto disso, um menininho mirrado, pastor de ovelha, né? E Deus escolhe ele e aí o capacita para se tornar o rei de Israel. Então a lição que o Zohar está falando aqui é isso. A gente pode qualquer momento, em qualquer momento da nossa vida, ser escolhido por Deus, mesmo que a gente aparentemente não tenha nenhum grande dom, e aí Deus, se precisar, vai colocar esse dom em nós para que a gente faça algo para a humanidade, para que Deus possa atuar aqui no mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.